A paz do Senhor, meus irmãos. Estaremos iniciando aqui um comentário sobre a lição 6 da lição de jovem do segundo trimestre de 2020. Na lição 6, o título, o assunto da lição é Encontro com Deus. Do dia 10 de maio de 2020, o texto do dia. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Josué capítulo 5, versículo 15. O texto bíblico está em Josué no capítulo 5, versículo 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou. Eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então disse-lhe ele: mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que me diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Na introdução, encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno na mesma maneira. Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto, onde viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Então Deus bradou, dizendo que não se aproximasse antes tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar que estava era a terra santa. Tal encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. Veremos que com Josué, de maneira semelhante, o Altíssimo também teve um encontro inesquecível. Aquele soldado efraimita, servidor de Moisés, precisava saber quem realmente estava no comando. O Senhor se revela a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. Nós podemos observar aqui nesta leitura que semelhante aconteceu com Moisés, está aqui também acontecendo com Josué. Tanto um como o outro tiveram que ter um encontro com Deus para que pudesse se consolidar, se estabelecer por completo a sua chamada, a sua escolha, o seu ministério. Então Deus, ele sempre vai colocando situações em nossas vidas para que no final de tudo, na conclusão de tudo, haja este encontro com o Senhor, porque o encontro com Deus é um clarear de responsabilidade. O encontro com Deus é como se fosse dar peso naquilo que realmente nós estamos fazendo. Deus, ele chama a nossa responsabilidade este encontro, pois o encontro com Deus é a chamada para nós termos mais intimidades com o Senhor. Tudo bem? Então nós vemos aqui que Deus ele fala sobre este encontro a respeito do ambiente santificado. Porque nós vemos ali que quando o Senhor foi se encontrar com Josué, ele pediu para que Josué tirasse os sapatos dos seus pés, porque o lugar que ele estava era santo. Mas nós podemos identificar que este lugar era santo porque Deus estava lá. Certo? Então ele foi um lugar santificado devido à presença de Deus. Então tem lugares onde Deus não está, mesmo que haja um conceito religioso ali, mas se Deus não está ali, então não há santificação ali, certo? Porque a exigência da santidade de Deus só é exigida pelo próprio Deus quando Ele está ali. Tudo bem? Então, no ponto 1 do tópico 1, fala sobre a antessala da batalha. No ponto 1 deste tópico, nos informa assim: Josué buscava a vontade de Deus. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras,
Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Nesse momento, um príncipe do exército do Senhor apareceu-lhe com uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração de que havia chegado o tempo do juízo sobre os cananitas. Quantas abominações contra Deus foram cometidas por aqueles reinos, os cidades-estados. Agora o Todo-Poderoso iria expulsá-los de uma terra que manava leite e mel e dar à terra a sua herança. Israel jamais teria conseguido se estabelecer como nação e manter a identidade nacional se os cananitas continuassem sacrificando crianças, adorando os astros celestes e animais e praticando feitiçarias, bem como praticando toda sorte de impiedade e buscando a destruição dos hebreus. Então nós vemos aqui que Deus ele precisava tratar com os cananitas para que Israel pudesse se estabelecer por completo ali em Canaã. Porque se Deus fosse introduzir o povo de Israel ali e não retirando os cananitas, Israel seria influenciado pela religiosidade, pela idolatria dos cananitas. E Deus ele não tolera estas coisas, porque é extremamente prejudicial para um relacionamento verdadeiro e sincero para com Deus. Deus é único a ser adorado. Deus é único a ser bendito. Deus ele espera que a nossa atenção seja exclusivamente para Ele. A Bíblia já nos fala lá nos 10 mandamentos. O primeiro mandamento diz: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então toda a nossa reverência, toda a nossa religiosidade tem que voltar-se para o Senhor, nosso Deus, e somente para Ele, porque esta é a postura de um verdadeiro adorador. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, adorarão ao Pai, ao Senhor de todas as coisas. E somente a Ele devemos prestar esta adoração. Muito bem. Então, no ponto 2, informa assim: Josué visita o lugar da batalha. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Por isso, Josué saiu do acampamento em Gilgal e deslocou-se até o pé de Jericó. Ele deveria andar por toda aquela terra, pois onde ele se colocasse seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Vemos com isso que uma batalha exige ações coordenadas. E por isso, em nossas lutas, Deus nos deixa responsáveis por algumas ações, como orar, jejuar e adorar. Então aqui ele nos fala que essa visita do Josué naquele campo de batalha, naquele lugar no qual seria conquistado, mas no momento era um campo de guerra, no momento estava hostil para ele ali, para o povo de Israel, porque tinha pessoas ali a pontos a confrontá-los. Então, devido a isso, ele passa a observar estrategicamente aquele local e ver como eles poderiam entrar para guerrear contra os povos que estavam ali. Deus ele nos mostra aqui que mesmo que Ele tenha promessas para nós, mesmo que Ele tenha coisas a fazer na nossa vida, mas o nosso papel não deve ser esquecido. O nosso papel em relação à batalha, em relação à luta, em relação àquilo que nós temos que fazer para alcançar a vitória, isso tem que acontecer. Deus não vai querer agir ao nosso favor e em todos os momentos, claro, em todos os momentos, nem todos esses momentos nós teremos que estar com braços cruzados. Há momentos que Deus quer que nós agimos também. Há momentos que Ele quer que nós façamos o nosso papel, a nossa parte. Porque a vitória
às vezes é alcançada, na verdade a maioria das vezes ela é alcançada, uma somatória da ajuda de Deus e também de nossa ajuda, de nossa atitude, de nossa postura estratégica em meio àquilo que nós estivermos enfrentando. Então, agir prudentemente, agir estrategicamente é uma postura correta daquele que quer alcançar a vitória, mesmo sendo um servo ou uma serva de Deus. Ele precisa ser inteligente, inteligente em batalha, inteligente em lidar com as situações, em lidar com problemas, em saber como ele, no momento que ele tem que entrar, no momento que tem que sair, no momento que tem que agir, no momento que não tem que agir. Ele tem que ter este entendimento para que ele possa realmente alcançar de Deus a vitória, alcançar de Deus o sucesso naquilo que ele estiver fazendo. Então, às vezes, Deus vai querer que nós façamos algo. Às vezes, Deus vai querer que nós cumprimos o nosso papel em algumas coisas. Então, ele vai fazer aquilo que ele pode fazer e que sabe que nós não conseguiremos fazer. Mas aquilo que nós conseguiremos fazer, Deus quer que nós façamos também. Ok. Então, aqui no ponto 3 do tópico 1, informa assim: Josué busca uma visão estratégica. Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se como se tudo dependesse dele, mas confiava que o sucesso da sua empreitada dependia exclusivamente do Senhor. Assim, ele unia a ação humana e dependência divina. Josué, cheio de fé, no afã de colher informações para a batalha, levantou os seus olhos e olhou, em busca da visão estratégica correta. O texto hebraico, na passagem aqui mencionada, utiliza o verbo nassa, que pode ser traduzido por levantar e erguer. Então, esse ponto aqui, ele é como se fosse um acréscimo do ponto acima, que eu estava falando agora, que para que Deus ele possa nos ajudar, nós temos que também ter esta estratégia. Nós temos que ter algo em nossas mãos. Nós temos que ter algo. Nós vemos que para que o Senhor agisse com milagre, nós vemos ali que ele estava numa praia, o Senhor Jesus ele foi fazer um milagre, ele estava no deserto, aliás, ele estava no deserto e tinha um garoto e estava com 5 pães e 2 peixinhos. Ele estava lá com 5 pães e 2 peixinhos. Muitas pessoas estavam com fome. Então Deus observou, porque o Senhor Jesus ele poderia fazer surgir do nada, mas quando ele vê situações ali que ele possa fazer uso, ele vai fazer uso. Então ele viu ali 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, aliás. Então, dependendo dessa situação, Deus ele agiu em cima disso. O Senhor Jesus ele agiu naquilo que estava nas mãos daquele garoto e abençoou muitas pessoas naquele lugar. Então Deus ele vai fazer uso de que tem em tuas mãos. Deus ele vai fazer uso daquilo que você pode fazer. Deus ele vai fazer uso dos recursos que há em você. De tudo aquilo que você pode fazer, aquilo que a tua mão possa alcançar, Deus quer que você faça. E Deus vai fazer uso de todo esse teu esforço, porque é assim que funciona as coisas para Deus. A gente tem momentos que Deus vai querer que você faça alguma coisa para que alcance a vitória na tua vida. No ponto 12, no tópico 12.2, Deus se revela a Josué. Ponto 1. O Senhor dos Exércitos. Para Moisés, em Êxodo 3, Deus se apresentou como eu sou o que sou. Agora ele se declara por intermédio do seu anjo como Deus Todo-Poderoso na guerra. Na verdade, eu sou o que sou indica que o nosso Deus será o que for necessário que ele seja. Inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Dentre tantos outros títulos mencionados nas Escrituras, a denominação Senhor dos Exércitos, por exemplo, seria utilizada frequentemente por muitos profetas.
O momento aqui era um momento de guerra, o momento aqui era um momento conflitante. Então Deus ele se apresenta como esse senhor dessa guerra, este príncipe de exército, alguém que se posiciona para guerrear em linha de frente. Falando para Josué, Josué, eu tenho vários títulos, eu tenho vários atributos, eu tenho várias posturas em relação à necessidade da humanidade. E uma delas é ser um príncipe de guerra, é ser um príncipe de exército. Então, eu estou acostumado a lidar com batalha. Então, me coloca em linha de frente. Deixa eu estar na frente desta batalha aí. E com certeza você vai vencer junto com este povo. Pois você não está só. Você está trabalhando com o príncipe dos exércitos do Senhor. Então Deus ele sempre fala conosco, porque às vezes nós esquecemos o quanto ele é poderoso, o quanto ele pode nos socorrer, o quanto ele pode nos ajudar nas batalhas da vida. Deus ele pode nos socorrer em tudo que estivermos passando. Graças a Deus por isso. Então, continuando aqui no ponto 2, perto de Deus, Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardendo, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era, pois Josué certamente tinha o desejo de ter experiências com o Senhor, mas o que ele não sabia é que seria naquele momento. Esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que se notabilizaram. Então nós vemos aqui que todo aquele que quer fazer a obra de Deus realmente com êxito, ele precisa estar em comunhão com Deus. Ele precisa ter intimidade com Deus. Ele precisa ter este encontro com Deus aqui. Este encontro com Deus aqui, ele é muito forte, porque simboliza toda uma intimidade, uma postura de entendimento de quem é o Senhor. Deus ele se apresentando para você de uma maneira mais clara, de uma maneira mais íntima. Isso é muito importante. Na verdade, esta intimidade nos ajuda em meio às dificuldades da vida. Esta intimidade ela nos ajuda a lidar com toda e qualquer situação difícil que esta vida possa nos apresentar. Então a intimidade com Deus, este encontro com Deus é importantíssimo. Então deixa Deus ter este encontro com você. Aproxime-se mais de Deus. Busque mais o Senhor. Tenha uma vida de mais oração, de mais jejum, de mais palavra de Deus. Tenha ferramentas na sua vida que gere mais intimidade com o Senhor. Isso será extremamente maravilhoso na tua vida com Deus. Você se tornará um crente melhor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então no ponto 3 aqui informa um novo tempo marcado pela espada. No evento da sarça ardente, vemos que Deus chamou Moisés para libertar da escravidão egípcia o seu povo. Então Moisés pediu um sinal a Deus e o Senhor lhe perguntou: "O que é isso na tua mão?" Mais tarde podemos ver que em quase todos os milagres, sinais e prodígios ocorridos na terra do Egito e no deserto, a vara de Moisés e também de Arão, em certas ocasiões, foram instrumentos para a glória divina. Porém agora, quando o príncipe do exército do Senhor aparece a Josué, em suas mãos não havia um cajado, mas uma lança. Isso significa que um novo tempo se iniciava e o foco desse período seria a conquista pela espada, conduzida pelo príncipe do exército do Senhor e também pela lança de Josué. Então Deus ele agiu de uma maneira poderosa na vida daquele povo, naquele período, naquele momento de guerra. Mas o Josué estava com sua lança também, irmãos.
Josué também estava posicionado como um guerreiro. E nós podemos identificar ali que Josué, apesar de ser um octogenário, ele era uma pessoa extremamente forte saudavelmente, ele tinha um vigor de um jovem. A Bíblia nos mostra isso. É muito interessante observar esses pontos que a Bíblia nos apresenta, porque nós entendemos que Deus ele ajuda. Ele sempre vai ajudar pessoas que queiram fazer algo para Ele nesta terra, dando mais saúde, dando mais condição para que ele consiga concluir algum tipo de atividade. Às vezes Deus faz isso sim. Quantas pessoas não estão sendo ajudadas pelo Senhor para poder cumprir com a sua missão aqui nesta terra? Glória a Deus. Então, finalmente, aqui na parte 3, aqui, no tópico 3, Deus fala a Josué, no ponto 1, falta de discernimento espiritual. Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés, atravessou o Mar Vermelho e o Rio Jordão, presenciou as pragas do Egito e os milagres no deserto. Viu o monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda assim não consegue identificar o anjo da parte do Senhor. Tal fato nos mostra o quanto precisamos de discernimento espiritual. Nós vemos que na vida espiritual a gente não consegue se tornar uma pessoa extremamente hábil. Ninguém consegue dessecar a Deus. Ninguém consegue entender a Deus com plenitude, ou todo o seu potencial, ou toda a sua vontade. Por isso, sempre devemos depender do Senhor, buscando sempre a sua orientação, buscando a mais as coisas dele, buscando cada vez mais aprender do Senhor, pois ele é maravilhoso, ele tem interesse em nos ensinar cada vez mais as suas coisas. Então, o reino de Deus, o reino espiritual, as coisas que a nossa mente, o nosso intelecto às vezes não consegue detectar, ou perceber, ou entender, Deus ele consegue fazer com que nós começamos a compreender cada vez mais as suas coisas, cada vez mais a sua vontade. Por isso é necessário pedir a Ele este discernimento, para podermos identificar com clareza as coisas que Ele está fazendo em nosso meio. Muito bem. Então, no ponto 2 aqui do tópico 3, Josué o adorador. Segundo a Bíblia de Estudos Pentecostal, Josué teve aos pés de Jericó a confirmação da presença de Deus e do seu exército celestial nas muitas batalhas que ele e o seu povo teriam de enfrentar. Nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e os seus anjos lutam em nosso favor. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. Adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é e do que pode fazer em nosso favor. Nós vemos aqui que a postura daquele que está servindo, daquele que está guerreando, uma dessas posturas é também adorar. Na verdade, a adoração foi um dos pontos principais ali na batalha. Nós vemos que lá em Jericó, para que o Senhor derrubasse aquele muro em Jericó, as exigências de Deus foi só que o povo ficasse tocando aquelas buzinas ali e bradasse palavras de vitória, de adoração, de engrandecimento do Senhor, de enaltecendo ao Senhor, de engrandecendo o nome do Senhor. E Deus ele deu a vitória ao seu povo. Então, uma vida de adoração é extremamente importante em meio às nossas lutas. Uma vida de adoração ela é extremamente vital para aquele que está em batalha. Deus ele espera muito de nós, mas a adoração é algo vital na nossa vida para nós alcançarmos a vitória das mãos do nosso Deus. E finalmente,
iremos nos adiantar aqui para a conclusão. Todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram desta experiência, e no final de suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Nesses momentos de revelação, eles absorveram a visão correta de suas responsabilidades. Deveriam se esforçar para serem coadjuvantes e Deus, o protagonista das conquistas e vitórias do Senhor. Então, aqui nós vemos que Deus ele agiu ao benefício do seu povo na guerra, mas também ele exigiu para que Josué e o seu povo, e o povo de Israel, também fizesse a sua parte. Então vamos orar neste momento. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de podermos falar um pouco mais da Tua Palavra, dessa lição, do encontro com Deus, Pai, que é tão importante para a nossa vida. Assim, meu Deus, abençoa cada pessoa que está nos vendo, nos ouvindo neste momento. Ajuda dando a vitória, Senhor, em relação às suas dificuldades, em relação às suas batalhas. Que ele possa fortalecer este encontro com o Senhor, que ele possa ter, que se não tiver, que tenha este encontro com Deus. Que ele possa ter uma intimidade maior contigo, Senhor, para que ele venha confiar mais em Ti, para que ele venha saber como ele tem que agir em meio às dificuldades, em meio às lutas. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, é que eu te peço e te agradeço. Amém.